Nilgal ouvi sons e vi cenas que não deveriam ser repetidas, nem mesmo lembradas em sonhos. Homens e mulheres, os Yagas eram francos e abertamente maus. Seu cinismo absoluto bania escrúpulos comuns de pudor e decência. Suas bestialidades eram nuas, desavergonhadas e sem máscara. Seguiam seus desejos entre si e praticavam suas torturas sobre as miseráveis escravas sem qualquer tentativa de ocultá-las. Considerando-se deuses, julgavam-se acima das considerações que guiam os humanos comuns. As mulheres eram mais cruéis que os homens, se isso fosse possível. Os requintes de suas crueldades contra as escravas trêmulas não podem nem ser insinuados. Eram mestres em todas as artes da tortura, tanto mental quanto física. Mas basta. Só posso sugerir o que é indescritível. Aqueles dias de cativeiro parecem um pesadelo turvo. Pessoalmente, não fui maltratado em excesso. Todo dia me escutavam numa espécie de passeio pelo palácio, algo como dar exercício a um animal confinado. Eu vinha sempre acompanhado por 7 ou 8 guerreiros armados até os dentes, e usava sempre minhas correntes. Diversas vezes, nessas caminhadas, vi Alta ocupada em suas tarefas, mas ela sempre desviava o olhar e passava às pressas. Eu entendia e não tentei falar com ela. Já havia colocado em perigo ao mencionar Laesmena. Melhor era que a rainha a esquecesse, se possível. Escravos estavam mais seguros quando a rainha de Yag menos os lembrava. De algum modo, encontrei em mim força para sufocar minha ira rubra e a fúria cega. Quando meu próprio cérebro girava de desejo de quebrar as correntes e explodir numa holocausta de carnificina, conteve-me com um punho de ferro. E a fúria comeu-se por dentro da minha alma, cristalizando meu ódio. Assim passaram os dias até a noite em que Asmena novamente me chamou. Asmena apoiou o queixo em suas mãos delicadas e fixou em mim seus grandes olhos escuros. Estávamos a sós em uma câmara que eu nunca havia visto antes. Era noite. Eu me sentava em um divã diante dela, com os membros livres de correntes. Ela me concedera liberdade temporária, com a condição de que eu prometesse não me causar dano e de que voltaria às algemas quando ela ordenasse. Eu havia prometido. Nunca fui um homem astuto, mas o ódio aguça a inteligência. E eu estava jogando o meu próprio jogo. Em que está pensando? Mão de ferro? Ela perguntou. Estou com sede? Respondi. Ela indicou um vaso de cristal próximo. Beba um pouco do vinho dourado, não muito, ou ele o deixará embriagado. É a bebida mais forte do mundo. Nem mesmo eu posso esvaziar esse vaso sem cair inconsciente por horas. E você não está acostumado a ele. Tomei um pequeno gole. Era, de fato, uma bebida potente. Yasmina esticou as pernas sobre o leito e perguntou: por que me odeia? Não o tratei bem? Não disse que a odiava, retruquei. Você é muito bela. Mas é cruel. Ela ergueu levemente os ombros alados. Cruel. Sou uma deusa. O que tenho a ver com crueldade ou piedade? Essas são coisas de homens. A humanidade existe para meu prazer. Não é de mim que toda a vida emana. Seus estúpidos acas podem acreditar nisso, respondi, mas eu sei que não é verdade, e você também sabe. Ela riu, sem se ofender. Bem, talvez eu não possa criar vida, mas posso destruí-la quando quiser. Talvez eu não seja uma deusa, mas você teria dificuldade em convencer as tolas que me servem de que não sou todo-poderosa. Não, mão de ferro, deuses são apenas outro nome para o poder. Eu sou o poder neste planeta, portanto, sou uma deusa. Diga-me o que adoram seus amigos peludos, os Guras. Eles adoram Tak, ou melhor, reconhecem Tak como criador e preservador. Não possuem rituais de adoração regulares, nem templos, altares ou sacerdotes. Tak é o peludo, o deus em forma de homem. Ele ruge nas tempestades e troveja nas colinas com a voz do leão. Ama os bravos e despreza os fracos, mas não interfere, nem ajuda nem fere. Quando nasce uma criança do sexo masculino, ele sopra nela coragem e força. Quando um guerreiro morre, sua alma ascende à morada de Tak, uma terra de planícies celestiais, rios e montanhas, repleta de caça e habitada pelos espíritos dos guerreiros que partiram, que caçam, lutam e festejam eternamente, como faziam em vida. Ela riu. Porcos estúpidos. A morte é o esquecimento. Nós, os Yagas, adoramos apenas nossos próprios corpos. E a eles oferecemos ricos sacrifícios com os corpos dos pequenos tolos. Seu domínio não pode durar para sempre, murmurei. Tem durado desde antes do cinzento amanhecer do tempo. Sobre a rocha negra de Yutla, meu povo medita eras incontáveis. Antes que as cidades dos Guras surgissem nas planícies, nós habitávamos a terra de Yar. Sempre fomos senhores. Assim como governamos os Guras, também governamos a raça misteriosa que possuía esta terra antes que os Guras evoluíssem do macaco, a raça que ergueu suas cidades de mármore, cujas ruínas agora aterrorizam a lua e que pereceu na noite dos tempos. Histórias. Ela continuou, os olhos ardendo com uma chama antiga.
Eu poderia lhe contar histórias que destruiriam sua razão. Poderia falar-lhe de raças que surgiram da névoa do mistério, que atravessaram o mundo em ondas inquietas e desapareceram no esquecimento. Nós, de Yuga, vimos todas passarem, cada uma, em sua vez, curvada sob o jugo de nossa divindade. Existimos não por séculos ou milênios, mas por ciclos. Ela se inclinou para a frente, com um sorriso de triunfo sombrio. Porque nosso domínio não deveria durar para sempre? Como esses tolos dos Guras poderiam nos vencer? Você já viu o que acontece quando meus falcões descem do céu à noite sobre as cidades dos homens macaco? Como, então, eles nos atacariam em nosso ninho nas alturas? Para chegar à terra de Yar, teriam de cruzar o rio Púrpura, cujas águas correm velozes demais para serem atravessadas a nado. Só pode ser cruzado na ponte de rochas e lá vigias de olhos aguçados observam dia e noite. Uma vez, os Guras tentaram nos atacar. Os vigias avisaram de sua chegada e os homens de Yag estavam preparados. No coração do deserto caíram sobre os invasores, destruindo-os com sede, loucura e flechas que choviam do céu. Suponha que uma horda atravessasse o deserto e alcançasse a rocha Viltla. Teriam de cruzar o rio Lob e, vencendo-o, mesmo perante as lanças dos Aqui, o que fariam então? Não poderiam escalar os penhascos. Não, nenhum inimigo estrangeiro jamais pisará em Yuga. Se, pelo capricho mais selvagem dos deuses, isso porventura acontecesse, suas feições, belíssimas, tornaram-se ainda mais cruéis e sinistras. Antes de nos submeter à conquista, eu soltaria o horror supremo e pereceria nas ruínas da minha cidade, sussurrou, mais para si do que para mim. Como assim? Perguntei, sem entender. Há segredos debaixo das cobertas de veludo dos segredos mais sombrios, disse ela. Não piso onde até os próprios deuses tremem. Yomada disse, você não ouviu nada. Lembre-se disso. Houve um silêncio por um instante e então fiz uma pergunta que já Remui havia muito. De onde vêm essas garotas ruivas e essas garotas amareladas entre suas escravas? Já olhaste para o sul das mais altas torres em dias claros e viste uma tênue linha azul margeando o céu ao longe? Perguntou ela. Isso é o cinturão que envolve o mundo. Além desse cinturão vivem as raças das quais vêm essas escravas estrangeiras. Pilhamos além do cinturão assim como pilhamos os guras, embora com menos frequência. Ia perguntar mais sobre essas raças desconhecidas quando alguém bateu timidamente à porta externa. Yasmena, franzindo o senho pela interrupção, dirigiu uma pergunta seca e uma voz feminina amedrontada informou que o senhor Gotrá desejava audiência. Yasmena cuspiu um juramento e mandou que lhe dissessem que Gotrá fosse para o diabo. Não, devo ver o sujeito, disse ela, levantando-se. Teta, oh Teta, onde foi aquela danadinha? Devo fazer meus próprios caprichos, devo? Seu traseiro há de arder pela insolência. Espere aqui, mão de ferro. Vou tratar de Gotrá. Ela atravessou a câmara repleta de almofadas com seus passos longos e elegantes e passou pela porta. Assim que ela se fechou, fui atingido por algo que não era menos que uma inspiração. Não havia razão especial que me fizesse fingir embriaguez. Foi intuição mocega a sorte que me impulsionou. Agarrei a jarra de cristal que continha o vinho dourado e a esvaziei numa grande urna de ouro que ficava meio escondida sob a franja de um tapeçário. Já havia bebido o suficiente para que o cheiro ficasse no meu hálito. Então, ao ouvir passos e vozes do lado de fora, estendi-me rapidamente em um divã, a jarra caída de lado perto da minha mão estendida. Ouvi a porta abrir e houve um silêncio tão intenso que parecia quase palpável. Yasmina cuspiu como uma gata irritada. Pelos deuses, ele esvaziou a jarra? Vejam como jaz num sonolento bruto. PF. A mais nobre figura é abominável quando embriagada. Bem, vamos ao nosso assunto. Não temos de temer que ele nos ouça. Não seria melhor convocar a guarda e arrastá-lo para sua cela? Veio a voz de Gutrá. Não podemos correr riscos com este segredo, que ninguém além da rainha de Yuga e do sul mordomo conhecem. Senti quando se aproximaram e ficaram sobre mim, olhando para baixo. Mexi-me vagamente e murmurei indistintamente, como em sonhos etíricos. Yasmena riu. Sem medo. Nada saberá até o amanhecer. Yuta poderia rachar e cair no yogo sem romper seus sonhos tolos. Octou. Esta noite teria sido o senhor do mundo, pois eu o teria feito o senhor da rainha do mundo, por uma noite. Mas o leão não muda sua juba, nem o bárbaro sua brutalidade. Por que não submetê-lo à tortura? Resmungou Gutrá. Porque eu quero um homem, não uma caricatura quebrada. Além disso, seu espírito não se vence por fogo ou aço. Não. Eu sou Yasmena e o farei amar-me antes de o dar aos abutres. Já introduziu a cotão alta entre as virgens da lua? Sim, rainha das estrelas sombrias. Daqui a um mês e meio, nesta noite, ela dançará a dança da lua com as outras vadias. Muito bem. Guardenas dia e noite. Se esse tigre souber de nossos planos para sua amada, nem correntes nem ferrolhos o deterão.
150 homens vigiam as virgens, respondeu Gotrá. Nem mesmo mão de ferro poderia vencê-los. Isso é bom. Agora, quanto a outra questão, tem o pergaminho? Tenho. Então eu o assinarei. Dê-me o estilete. Ouvi o farfalhar do papiro e o riscar de uma ponta afiada. Então a rainha disse: Leve-o agora e ponha-o no altar no lugar de sempre. Como prometo por escrito, aparecerei em carne amanhã à noite a meus fiéis súditos e adoradores, os porcos azuis de Aca. Ar, ar, ar. Nunca deixo de me divertir com o temor bestial estampado nas faces estúpidas deles quando eu saio das sombras da cortina dourada e estendo os braços sobre eles em benção. Que tolos! Em todas essas eras, ninguém descobriu a porta secreta e o poço que levam do templo a esta câmara. Não é tão estranho, resmungou Gutrá. Ninguém além do sacerdote entra no templo sem um chamado especial, e ele é supersticioso demais para mexer atrás da cortina. Além do mais, do lado de fora não há sinal que indique a porta secreta. Muito bem, respondeu Yasmena. Vai. Ouvi Gotrá mexer em algo, depois um leve rangido. Consumido pela curiosidade, usei entreabrir os olhos a tempo de vê-lo desaparecer por uma abertura negra que se abria no meio do piso de pedra, abertura que se fechou depois dele. Fechei o olho depressa e fiquei imóvel, escutando os passos felinos de Yasmena percorrerem de um lado a outro do chão. Ela veio uma vez ficar sobre mim. Senti seu olhar ardente e ouvi sua maldição sussurrada. Em seguida ela me acertou com violência no rosto com um enfeite cravejado de pedras que rasgou minha pele e fez brotar um fio de sangue. Mas continuei imóvel, sem esboçar o movimento. Por fim ela se voltou e deixou a câmara murmurando. Assim que a porta se fechou, levantei-me rápido, vasculhando o chão em busca de qualquer sinal da abertura por onde Gotrá havia ido. Um tapete de pele fora afastado do centro do piso, mas nada eu encontrei na pedra negra polida que indicasse uma fresta do alçapão. Esperei por um momento o retorno de Yasmena e meu coração bateu acelerado. De repente, sob minha própria mão, uma seção do piso desencaixou-se e começou a erguer-se. Num salto felino fui para trás de um divã tapizado, onde me escondi, observando o alçapão subir. A cabeça estreita de Gotrá apareceu, depois seus ombros alados e o corpo. Ele escalou até a câmara e, ao voltar-se para baixar a tampa do alçapão, dei um salto sobre o divã e me lancei sobre seus ombros. Ele caiu sob meu peso e meus dedos fechados sufocaram um grito em sua garganta. Num torcer convulsivo, ele lutou debaixo de mim e o horror tomou seu rosto enquanto ele me fitava. Estava no chão, acolchoado, imobilizado sob meu peso de ferro. Procurou a adaga no cinto, mas meu joelho a prendeu. Agachado sobre ele, deixei escapar minha raiva louca contra sua raça amaldiçoada. Estrangulei-o devagar, gozando, ávido, de ver seus traços se contorcerem e seus olhos se tornarem vidrados. Só soltei quando já devia estar morto há minutos. Levantando-me, olhei pelo alçapão aberto. A luz das tochas da câmara incidia por um poço estreito, no qual via-se uma escadaria de degraus estreitos que, ao que tudo indicava, conduzia às entranhas do rochedo Yultua. Pelas falas que ouvira, devia levar ao templo dos Acas, na cidade lá embaixo. Certamente escapar de Aca não me pareceria mais difícil do que fora escapar de Hilda. Ainda assim hesitei. Meu coração se partia ao pensar em deixar Alta sozinha em Hilda. Mas não havia alternativa. Eu não sabia em que parte daquela cidade infernal ela estava presa, e lembrava-me do que Gotrá dissera sobre o grande bando de guerreiros que as guardava a ela e as outras virgens. Virgens da Lua. Suor frio me cobriu quando o pleno significado da expressão me ficou claro. O que exatamente consistia o Festival da Lua eu não sabia por inteiro, mas ouvira insinuações e comentários dispersos entre as mulheres Yaga, e sabia que se tratava de uma saturnália bestial em que o frenesi erótico alcançava seu auge nas últimas e agonizantes gastos dos desgraçados oferecidos ao único Deus reconhecido pelo povoado, sua própria luxúria desumana. O pensamento de alta submetida a tal destino lançou-me numa fúria berserker e aguçou minha determinação. Havia apenas uma chance, escapar eu mesmo e tentar alcançar corpo para trazer homens suficientes para uma tentativa de resgate. Meu coração afundou ao contemplar as dificuldades no caminho, mas não havia outra saída. Erguendo o corpo mole de Gotrá, arrastei-o para fora da câmara por uma porta diferente daquela por que Yasmena havia saído. Percorri um corredor sem encontrar ninguém e escondi o cadáver atrás de alguns tecidos. Tinha certeza de que o encontrariam, mas talvez não até eu ter uma boa vantagem. Talvez sua presença numa sala diferente da câmara da armadilha desviasse as suspeitas quanto ao meu verdadeiro modo de fuga, levando Yasmina a acreditar que eu apenas me ocultara em algum ponto de Gilda. Mas eu estava forçando a sorte. Não poderia esperar evitar a detecção por muito tempo se permanecesse por ali. Voltando à câmara, entrei no poço e abaixei a armadilha sobre mim.
Estava então completamente escuro, mas meus dedos tatearam o trinco que acionava a armadilha e senti que poderia voltar se encontrasse o caminho bloqueado lá embaixo. Desci aquelas escadas negras tateando, com um sentimento inquieto de que poderia cair em algum fosso ou topar com algum horrível habitante do submundo. Nada ocorreu, e por fim os degraus cessaram e eu caminhei às apalpadelas por um curto corredor que terminava numa parede lisa. Meus dedos acharam uma lingueta de metal e eu deslizei o ferrolho, sentindo uma seção da parede girar sob as mãos. Fiquei ofuscado por uma luz sombria, porém lúgubre, e, piscando, olhei para fora com certa apreensão. Eu vi uma câmara elevada que, sem dúvida, era um santuário. Minha visão estava limitada por uma grande tela de ouro entalhado bem diante de mim, cujas bordas flamejavam opacas na luz estranha. Deslizando pela porta secreta, espreitei em volta do biombo. Vi uma sala ampla, construída com a mesma severa simplicidade e a formoseada massividade que caracterizavam a arquitetura de Almuric. O teto perdia-se em sombras profundas, as paredes eram negras, com brilho opaco e despidas de ornamento. O santuário estava vazio, exceto por um bloco de pedra ebano, evidentemente um altar, sobre o qual ardia a chama lúgubre que eu havia percebido, aparentemente emanando de uma grande joia sombria fincada no altar. Notei canais escurecidos nas laterais daquele altar e sobre a pedra escura jazia um rolo de pergaminho branco, a palavra de Yasmena a seus adoradores. Eu havia tropeçado no santo dos santos dos Acas, descoberto a raiz e a base sobre as quais repousava toda a teologia de Aca, as aparições sobrenaturais da deusa e a manifestação dela mesma no templo. Estranho que toda uma religião se apoiasse na ignorância dos devotos acerca de uma escada subterrânea. Mais estranho ainda, para uma mente terrestre, que a forma mais baixa da humanidade em Almuric possuísse uma religião sistemática e ritualística, justamente o que os povos da Terra costumam ver como sinal das raças mais elevadas. Mas o culto dos Acas era sombrio e bizarro. Toda a atmosfera do santuário era de mistério e terror latente. Eu podia imaginar o temor dos adoradores azuis ao ver a deusa alada surgindo por trás da tela dourada, como uma divindade encarnada do vazio cósmico. Fechando a porta atrás de mim, desloquei-me furtivamente pelo templo. Logo dentro da entrada, um homem azul, de corpo atarracado e vestido com uma túnica fantástica, jazia roncando ruidosamente sobre a pedra nua. Presumivelmente dormira tranquilo durante a visita fantasmagórica de Gotrá. Pisei sobre ele com tanta cautela quanto um gato em terra molhada, Gotrá a daga na mão, mas não o acordei. Um instante depois estava do lado de fora, respirando fundo o ar noturno pesado de rio. O templo ficava à sombra dos grandes penhascos. Não havia lua, apenas as miríades de estrelas que cintilam nos céus de Almuric. Não vi luzes na aldeia, nem movimento. Os lentos acas dormiam profundamente. Furtivamente, como um fantasma, deslizei pelas ruas estreitas, colado às laterais das baixas casas de pedra. Não vi nenhum humano até alcançar a muralha. A ponte levadiça que cruzava o rio estava erguida, e logo dentro do portão um homem azul descansava sobre sua lança. Os sentidos dos acas eram tão lentos quanto os de qualquer animal de carga. Eu poderia ter cravado minha faca no vigia sonolento onde ele estava, mas não vi necessidade de assassinato inútil. Ele não me ouviu, embora eu tenha passado a cerca de 12 metros dele. Silenciosamente, escorreguei sobre o muro e mergulhei na água. Nadando com força, atravessei a correnteza tranquila e alcancei a margem oposta. Ali pausei apenas o suficiente para beber a água fria do rio, em seguida avancei pelo deserto sombreado em um trote cadenciado que devora quilômetros, o mesmo passo com que os apaches do meu sudoeste natal alcançam um cavalo. No breu, antes do amanhecer, cheguei às margens do rio Púrpura, mantendo distância da torre de vigia que se recortava contra o céu estrelado. Agachado na íngreme margem, olhei para a correnteza revolta e meu coração afundou. Sabia que, em meu estado fatigado, seria loucura lançar-me naquele turbilhão. O mais forte nadador que a Terra ou Almuric já produziram seria impotente entre aqueles redemoinhos e vórtices. Restava apenas uma alternativa: tentar alcançar a ponte de rochas antes do amanhecer e arriscar a travessia sob os olhos atentos dos vigias. Também era loucura, mas não havia escolha. O amanhecer começou a clarear o deserto antes que eu estivesse a 300 metros da ponte. Olhando para a torre, que lentamente ganhava contornos mais nítidos contra o céu pálido, vi uma forma alçar voo das ameias e rumar em minha direção. Fui descoberto. Instantaneamente, um plano desesperado me ocorreu. Comecei a cambalear erraticamente, corri alguns passos e me joguei na areia perto da margem. Ouvi o bater de asas acima de mim enquanto a arpia desconfiada circulava, então percebi que estava descendo em direção à terra. Devia estar em vigília solitária e tinha vindo investigar a presença de um estranho, sem acordar os companheiros. Observando com os olhos semicerrados, viu tocar o solo próximo e andar ao meu redor com desconfiança, cimitarra em punho.
Por fim, empurrou-me com o pé, como se tentasse descobrir se eu estava vivo. Instantaneamente, meu braço se enroscou em suas pernas, derrubando-o sobre mim. Um único grito escapou de